Concordo que todos nós temos queixas em relação, muitas vezes, ao funcionamento da Justiça. Concordo que houve uma reforma trabalhista que, infelizmente, acabou sendo diminuído o seu impacto recentemente por decisões do Supremo. Nós teríamos que voltar a esse tema, porque houve uma queda do número de reclamações trabalhistas, mas voltou a crescer, o que, a meu ver, representa um esvaziamento. Mas eu creio que esse projeto aqui não é o lugar próprio para nós discutirmos essas questões. Mas é conhecida a minha posição, e é de alguns também, inclusive do relator senador Eduardo Gomes, que esse projeto de lei que defina o extrateto e as verbas indenizatórias do Poder Judiciário possa vir acompanhado de uma correlação em relação a uma reestruturação da carreira do Poder Judiciário. Isso porque a função de juiz, a profissão do magistrado, é uma profissão absolutamente específica. Ela tem vedações constitucionais, e o senador Sérgio Moro já foi juiz e sabe exatamente o que isso representa, as vedações de um juiz federal, de um juiz de direito, de um desembargador. Não se pode nem ser síndico do prédio, porque ele tem essas vedações, nenhum tipo de outra atividade a não ser dar aula em uma única instituição de ensino. Então, essas vedações que são exclusivíssimas e essa dedicação que é exclusivíssima deve vir com uma compensação própria em razão de sua natureza e em razão da importância do Poder Judiciário. O que se quer ter numa causa é um juiz imparcial, um juiz independente, um juiz bem remunerado que seja insuscetível a influências externas. E para isso, evidentemente, nós precisamos, ao mesmo tempo em que combatemos os supersalários a partir de um rol taxativo de verbas indenizatórias, ter uma reestruturação que permita essa valorização gradativa da dedicação exclusiva, e é por isso que nós propusemos a valorização por tempo de magistratura, que, combinado com o projeto de lei de limitação das verbas indenizatórias, eu considero ser a receita adequada para o Poder Judiciário do Brasil, para que tenhamos juízes valorizados e que a carreira seja atrativa. Eu costumo dizer que é muito importante para aqueles que estão sentados num banco de escola da Faculdade de Direito, queiram ser juízes, queiram ser promotores de justiça, queiram ser procuradores da República, e aqueles que estão na carreira já aprovados por um concurso dificílimo e cheio de privações, que queiram permanecer, porque há hoje um fenômeno muito grande também do êxodo das carreiras jurídicas para outras carreiras privadas e até públicas, porque ficou mais atrativo ser advogado particular, ser advogado privado, ser advogado público, ser tabelião de cartório e não mais juiz e não mais membro do Ministério Público. Então, essa atenção nós temos que ter, porque a desvalorização do Poder Judiciário ou ter no Poder Judiciário uma composição que seja uma composição de pessoas não vocacionadas e que tenham, eventualmente, naquela carreira de juiz, uma carreira de passagem, isso é muito ruim para a democracia e para o Estado de Direito. Então, só essa atenção que nós temos que ter, porque a lógica do combate ao supersalário não pode ser uma lógica de prejuízo da carreira de magistrados e membros do Ministério Público a ponto de torná-las pouco atrativas. Então, há uma dimensão do projeto, como bem destacou o senador Espírito Amin, o senador Isalci, o senador Sérgio Moro, já manifestando, inclusive, favoravelmente a ele, no momento oportuno de sua apreciação, mas tudo que se trouxe em relação à discussão sobre o judiciário eu considero absolutamente essencial nós debatermos, ou seja, apartada da discussão do projeto em si, que é uma reestruturação ou uma estruturação da Justiça do Trabalho, especificamente em Minas Gerais, mas é muito importante que a Comissão de Constituição e Justiça e o Senado Federal possam fazer esse debate em relação ao Poder Judiciário do Brasil. E o primeiro ponto que se destaca sempre é essa questão remuneratória, porque, de fato, nós nos acostumamos, não aceitando, mas acostumamos a ver no noticiário essas remunerações muito exageradas e absolutamente desproporcionais. Isso é fruto da falta de regramento em relação às verbas indenizatórias. E, para isso, há um projeto de lei que define taxativamente o rol das verbas indenizatórias passíveis de serem pagas ao Poder Judiciário e aos seus membros. Eu considero que a apreciação desse projeto, no momento oportuno, deve encerrar de uma vez por todas esse noticiário, esses acontecimentos em relação aos chamados supersalários. E, além disso, quando falo do papel da CCJ e do Senado, o senador Otto, há alguns temas, senador Sérgio Moro,
que nós precisamos cuidar para melhorarmos a justiça do nosso país. Eu gostaria de destacar aqui muito rapidamente, apenas para deixar firmada essa posição, senador Espiridião, a mim, que é muito importante nós, em relação à emenda constitucional que promulgamos quanto à relevância da tese jurídica no Superior Tribunal de Justiça, possamos desafogar o Superior Tribunal de Justiça e tê-lo como um tribunal de cidadania capaz de conferir vigência à lei federal, uniformizar a jurisprudência do país, mas dentro de uma lógica. Não é toda a causa que se pode discutir sempre de maneira singular no Superior Tribunal de Justiça. É preciso ter uma lógica daquilo que seja relevante sob o ponto de vista jurídico, sob pena das ações serem intermináveis. Então, para isso, foi promulgada uma emenda constitucional da relevância da tese jurídica no STJ e agora pendente uma lei que regulamente, e essa lei que regulamenta já foi construída, esse anteprojeto já foi construído no diálogo com o Superior Tribunal de Justiça, com a presença do presidente Antônio Herman Benjamin e do vice-presidente Luiz Felipe Salomão, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, com o presidente Davi Alcolumbre, para que tenhamos uma normativa que possa fazer com que o STJ seja mais eficiente a partir da fixação por lei dessa relevância da tese jurídica. Um segundo ponto, que é de obrigação nossa, ao promulgarmos a emenda constitucional 132 da reforma tributária do país, quando instituímos o imposto único para o Brasil, ao fazê-lo, nós precisamos irremediavelmente de termos a definição sobre qual a competência jurisdicional para se dirimir os conflitos tributários no Brasil. Quando se unifica um tributo, nós vamos ter agora que ter uma definição sobre como nós vamos decidir os conflitos jurídicos inerentes a esse tributo. Não será mais necessariamente na Bahia ou em Minas Gerais ou no Amapá. Nós vamos precisar ter uma justiça universal em razão da natureza daquilo que fizemos na proposta de emenda à Constituição, que foi promulgada como emenda constitucional 132. E, para isso, o Conselho Nacional de Justiça instituiu um grupo de trabalho que terminou esse trabalho, apresentou ao Senado, ao presidente Davi Alcolumbre, que é um tema também que a CCJ deverá se debruçar, senador Espiridião, a mim, para fixar a competência jurisdicional. Porque hoje é muito claro, o ICMS vai para o Estado, os impostos federais para a União, e agora, com um imposto que tem essa uniformização que envolve municípios, estados e União. A competência será da Justiça Federal, será da Justiça Estadual, será de ambos, não será de nenhum e será criada uma nova jurisdição. Tudo isso cabe ao Parlamento decidir, porque pode ser a necessidade do grande finale da reforma tributária, que é a definição da jurisdição de sua competência. E um último ponto que reputo também necessário, que é, na linha do que é o objeto desse projeto, referente à Justiça do Trabalho, que é certa uniformização do processo judicial do trabalho. Infelizmente, cada Tribunal Regional do Trabalho acaba adotando determinados ritos que divergem entre si, porque não há uma uniformização, e esse também é um tema que eventualmente pode ser debatido pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, para além da discussão da estruturação, que reputo absolutamente necessária, da questão das altas remunerações, da necessidade de reestruturação da carreira, há outros tantos projetos que podem fazer com que o nosso trabalho seja muito útil para a justiça do país, para termos uniformização, termos segurança jurídica, termos brevidade nos processos judiciais, e alguns temas que eu gostaria aqui, nesse meu pouco longo pronunciamento, fixar como temas que eu considero importantes para a Comissão de Constituição e Justiça debater nesse segundo semestre. Quanto ao projeto em si, agradeço muito o debate que aqui foi feito, respeito absolutamente a vista do senador Eduardo Girão, espero vê-lo